Olá pessoal, meu nome é Dayana e o vídeo de hoje nós vamos aprender como criar formas geométricas no P5JS. Então esse é o tutorial 3, certo? Utilizando a biblioteca do P5JS e a gente vai seguir aqui o tutorial para criar formas geométricas. Esse arquivo vai estar na descrição, eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem acessar e encontrar esse arquivo do tutorial, da descrição, né, do tutorial que eu tô fazendo aqui com vocês, beleza? Então, a gente vai criar um novo esboço, certo? Aqui no P5JS, então a gente vem aqui em novo, certo? E vamos renomear o nosso esboço para formas geométricas, ok? Então, renomeei aqui. Se você não aprendeu a renomear, se você não está logado no seu P5JS, que é você ver aqui se você está logado, se você não sabe como utilizar o editor do P5JS, já tem 2 vídeos aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição, na playlist. A playlist vai estar em ordem, certo? Então, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem voltar lá e assistir, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos aqui. Mas que editor é esse? Mas como que eu faço para achar esse editor? Como que eu faço para fazer esse programa que a Dayana tá fazendo? Então, vamos voltar os tutoriais anteriores para vocês poderem chegar aqui e entender tudo certinho, ok? Beleza, agora que a gente já renomeou o nosso projeto, a gente vai vir aqui, né, executar para ver se está funcionando tudo certinho. Vou colocar aqui a cor pink, que foi o que a gente aprendeu no tutorial anterior, como colocar aqui a cor no nosso projeto. Vou salvar o nosso projeto, certo? Vou vir aqui em arquivo, salvar, beleza? Então é isso. Agora a gente vai criar a nossa primeira forma geométrica. Então nós vamos criar um quadrado, um círculo e uma linha. O quadrado é o comando square. O comando square a gente vai colocar dentro da função draw. Lembra que eu falei nos tutoriais anteriores que tudo que a gente quiser desenhar, a gente vai colocar na função draw. Então é isso, a gente quer desenhar o nosso quadrado, então nós vamos colocar aqui na função draw. O primeiro elemento que nós vamos colocar aqui é o elemento x, que é a posição do nosso quadrado, né? A posição no eixo x. Lembrando que a gente vai poder entrar aqui em ajuda, referência. E a gente vai para a parte de referência do P5JS, onde a gente pode consultar e saber o que cada método faz. Então, a gente vai vir aqui e vai pesquisar por square. Aqui, ó, tem várias opções de utilizar o comando square, certo? E a gente tem aqui a descrição das variáveis, né, dos parâmetros que esse método recebe. E aí a gente tem a coordenada x do quadrado e a coordenada y do quadrado e o tamanho do quadrado, né? Porque como é um quadrado, ele vai ser altura e largura do mesmo tamanho. Beleza? E aí os próximos elementos, né, são raios aí das bordinhas, das pontinhas aqui do nosso quadrado. Então a gente consegue colocar o raio de cada uma dessas bordinhas, dessas pontinhas. Então aqui a gente vai poder alterar e colocar aqui a posição x, 10, por exemplo. Aqui eu vou colocar 20 para y e aqui vou colocar 50. Então, eu estou criando aqui na posição 10, 20 da nossa área, né? Eu estou criando um quadrado de 50 pixels. Então, olha aqui, o quadradinho já apareceu pra gente, beleza? Então, se eu quiser preencher esse quadrado com outra cor, eu vou vir aqui e colocar o comando fill, que é um comando de preenchimento, e vou colocar aqui red. Se eu colocar red, a gente está criando... A gente está pintando o nosso quadradinho de vermelho, beleza? O red aqui é a cor que eu escolhi para pintar o meu quadradinho. Se eu colocar aqui no stroke, eu vou tirar essa borda preta que está ao redor aqui do meu quadradinho. Então, agora o meu quadradinho está limpo. Bem melhor, né, essa visão? Então, é isso. Agora que a gente já pintou o nosso quadrado, a gente vai para a próxima etapa do tutorial. Então, a próxima etapa do tutorial é criar um círculo. Então, para a gente criar um círculo, a gente vai vir aqui em Circle.
Então, nós vamos no nosso método Circle, a gente vai vir aqui na referência e vai pesquisar Circle. E aqui em Circle a gente tem, né, a explicação de como utilizar o comando, para que serve, como que ele é interpretado, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha sempre aqui para entender o que faz cada comando. Se vocês vierem só em referência no P5JS, aqui vai ter vários métodos que vocês podem olhar e entender como funciona, como é que utiliza. Sempre tem um exemplozinho de como funciona, beleza? Então, vamos dar continuidade ao nosso tutorial. Aqui a gente vai criar um círculo. E nós vamos colocar esse círculo na posição 100 para X, 20 para Y, botar 30 para Y e vou colocar o raio como 50. Então, a primeira posição, o primeiro parâmetro é a posição em X, o segundo parâmetro, posição em Y, e o terceiro parâmetro é o raio do círculo. Então, vamos ver como que vai aparecer aqui o círculo pra gente. Então, eu vou descer ele um pouquinho mais aqui, vou descer para 40, para ele ficar igual. Acho que ainda desce um pouco mais, 45. Pronto, agora eles estão alinhados, beleza? Então, para descer aqui, eu estou utilizando a posição Y do meu círculo. Então, nesse caso aqui, o nosso canvas, ele tem a posição 0, 0, como se a gente estivesse olhando um plano cartesiano. Ele vai ter a posição 0, 0 aqui em cima, na parte superior esquerda. E ele vai ter a posição 400, 400, que é o tamanho máximo do nosso canvas. 400, 400 vai estar bem aqui na parte inferior direita, certo? Então, quanto mais ele for descendo, ele vai aumentando o Y. E quanto mais ele for para a direita, ele vai aumentando o X, tá bom? Então, aqui desse lado é 0 e aqui é 400. Aqui é 0 e aqui é 400. Beleza, criamos o círculo. Daiana, eu quero que o meu círculo seja de outra cor. Então, eu vou vir aqui, colocar um fio novamente e vou colocar aqui a cor, por exemplo, amarelo, que é yellow. Pronto. Apareceu aqui a bolinha amarela, beleza? Caso eu não coloque essa cor, vou comentar aqui para vocês verem, ele vai colocar a mesma cor que foi colocada aqui para cima, esse red que eu coloquei aqui, ele vai preencher tudo que tiver para baixo. Então, se eu tiver texto, se eu tiver círculos, linhas, ele vai preencher tudo da mesma cor. Então, é bom você colocar aí, antes de cada forma geométrica, a cor que você quer que apareça a sua forma geométrica, certo? Agora, a gente vai criar uma linha. Essa linha a gente vai criar com o comando line, certo? Então, aqui a gente vai vir, vai colocar line. Então, a gente vai informar aqui a coordenada x e y do primeiro ponto e a coordenada x e y do segundo ponto, onde a gente vai querer traçar a nossa reta. Então, é justamente como utilizar o plano cartesiano. A gente está pensando ali no plano cartesiano, a gente vai colocar as coordenadas que a gente quer que apareça aqui a nossa linha. Aqui no tutorial eu coloquei a linha indo do ponto 100, 200 para o ponto 250. Então, eu vou colocar a mesma coisa aqui, indo do ponto 100, 200 para o ponto 250. E aí, a gente vê essa linha. Deixa eu colocar a linha aqui na cor stroke, né? Stroke. Stroke para poder aparecer a linha, tá? O stroke aqui vai ser preto. Beleza? Então, aqui apareceu a linha. Daiana, por que só aparece a linha quando a gente coloca o stroke? Porque a linha não tem preenchimento, ela vai ter só uma borda. E aí, essa borda, ela é definida através do stroke. O stroke, ele recebe uma cor aqui também, que a gente pode colocar black, por exemplo. Para vocês saberem que eu estou utilizando a cor preta, certo? Então, aqui o comando stroke é o comando de borda, e a gente pode escolher uma cor para a borda.
Aqui em cima eu coloquei no stroke, porque eu queria que saísse a borda aqui das formas geométricas que eu estou utilizando, certo? Então, essa é a forma da gente criar, né, os elementos aqui, as formas geométricas para poder ir desenvolvendo. Então, se eu for fazendo passo a passo aqui com vocês, eu vou ficar horas e horas e horas falando para vocês como fazer. Então, o interessante é que vocês utilizem esse tutorial como uma introdução. E aí vocês venham aqui na referência e procurem, né, as formas geométricas, porque vai ter aqui, ó, 2D. Vai ter arcos, elipse, círculo, linha, ponto, quadrado, retângulo, triângulo. Então, você tem várias formas geométricas, várias possibilidades para você poder trabalhar e se aprimorar aí utilizando essa biblioteca, beleza? Então, agora a gente vai fazer uma animaçãozinha, que vai ser justamente aqui essa parte, onde a gente vai fazer a gente vai fazer a nossa bolinha andar em cima da nossa reta. Então, eu vou atualizar aqui a minha reta de 0 até 400. Vou colocar aqui de 0 a 400. E aqui de 400 até 0. Deixa eu ver o que vai acontecer. Beleza. A reta ficou aqui, né? A reta ficou aqui na diagonal. Beleza. Agora, a gente vai fazer a nossa bolinha andar aqui dentro. Como que a gente faz isso? Aqui eu estou utilizando um if, certo? Esse if, ele vai ser, enquanto o x for menor ou igual a 500, ele vai somar para mais. E enquanto o y for maior que 0, ele vai diminuir. Por quê? Porque aqui a gente tem, para subir, né? Para a gente poder subir aqui desse ponto para cá, a gente tem que diminuir o y, porque aqui o y é 0 e aqui o y é 400. Então, a gente diminui o y para poder subir. E para poder andar para a direita, a gente aumenta o x. Então, o x aqui é 0 e aqui é 400. Então, a gente vai aumentando o x aqui para ele subir. Então, se a gente faz isso ao mesmo tempo, a gente consegue andar aqui na diagonal. Então, vou primeiro fazer a parte do subir, depois eu vou fazer a parte do andar na direita, e aí a gente vê que funciona os dois ao mesmo tempo. Então, aí aqui a gente vai precisar de uma variável. Por quê? Porque a gente precisa conferir o valor da variável para poder saber onde ela está. Então, aqui eu vou colocar x igual a 0 e y igual a 400. E aí, esse x e esse y vai ser exatamente as posições do meu círculo. Então, aqui eu vou colocar x e aqui eu vou colocar y, certo? Então, eu criei duas variáveis que vai ser a posição do meu círculo. E aqui eu vou colocar as variáveis no lugar das posições. Então, aqui eu tinha colocado valores numéricos e agora eu tenho variáveis. Dá para fazer isso também, beleza? Depois, a gente vai vir aqui e vai colocar. Enquanto o x for menor ou igual a 400, que é o nosso máximo aqui na linha, a gente vai somar o x. E aí, vamos ver o que acontece. A nossa bolinha, ela vai iniciar no ponto 0,400 para x. 0,400 para x e ela vai andando para a direita, tá vendo? Então, ela tá andando aqui para a direita, no ponto 0,400. Beleza. Deu para ver, né, que ela tá andando aqui embaixo. Nessa mesma linha, só que tá andando para a direita, porque a gente tá mexendo só no x. Aí, eu venho aqui e falo, se y for menor ou igual a 0, ele vai para cima. Então, y menos menos. Então, se a gente faz isso, eu vou comentar aqui essa parte para a gente ver individualmente. Para comentar um código, a gente pode colocar barra asterístico, asterístico barra, no início e no fim do código, para a gente poder comentar ele. Não, se y for maior que 0, y menos menos. Por quê? Porque aqui ele é 400 e ele vai descendo, descendo. Ou melhor, aqui ele é 400 e ele vai subindo, subindo, subindo até o 0. Né? Então, aqui a gente diz que se y for maior que 0, y menos menos. E aí ele vai subindo, tá vendo? O nosso círculo vai subindo.
Beleza. Agora que o nosso círculo subiu, a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai verificar o x e o y e a gente vai ver que ele vai subir aqui justamente na linha que a gente criou, na diagonal do nosso quadrado aqui, que é a nossa área de desenho, certo? Então, a gente conseguiu criar 3 formas geométricas, né? A gente conseguiu criar um quadrado, um círculo e uma linha. E a gente conseguiu fazer esse círculo se movimentar nessa linha, né? Então, a gente conseguiu aí pensar, elaborar uma lógica que faça com que o nosso círculo se movimente na diagonal, beleza? Então é isso, pessoal. O tutorial de hoje ficou um pouco extenso, mas é justamente para poder trazer detalhes para vocês de como utilizar o editor P5JS. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todo sábado e eu estou trazendo essa sequência de vídeos do P5JS para aqueles que estão iniciando na programação web e para vocês poderem ter uma forma de executar, de trabalhar, de desenvolver sem ter que baixar nada no seu computador, de forma online, mais rápido de praticar. É só você ir lá e praticar, não precisa se preocupar com mais nada a não ser fazer o seu programa, beleza? Então, até mais, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!